Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Meio Ambiente EC. E estamos indo para o episódio 11, o que é DBO. Então, meus amigos, no episódio de hoje, vou fazer igual fiz no episódio anteriormente, eu já tenho um material que eu já expliquei o que é demanda bioquímica de oxigênio. Então, eu vou transferir o material para cá e vou, depois da minha gravação que eu vou estar encerrando aqui, vocês fiquem com o material que eu gravei explicando tintim por tintim o que é DBO, meus queridos. Forte abraço e até o próximo episódio. O que é DBO? Primeiro a gente sempre começa com a definição, que é uma definição simples, que é a demanda bioquímica de oxigênio. É um teste laboratorial padronizado por várias normas internacionais, onde é mensurada a quantidade de oxigênio que é necessário para a depuração da matéria orgânica em corpos hídricos e efluentes. Serve também como um parâmetro de verificação da eficiência de sistemas de tratamento de efluentes. Essa verificação dessa eficiência ela funciona como? A DBO, esse parâmetro ele é medido de uma amostra coletada na entrada do efluente e de outra amostra coletada na saída do efluente, ou seja, o efluente bruto e o efluente tratado. E a diferença colocada em porcentagem da diminuição dessa DBO na saída do tratamento é dado como eficiência. Algumas normas, como por exemplo o CONAMA 430, preconiza aí 60% de redução. Eu gosto muito de colocar, de trabalhar com essa imagem, né? Porque é interessante. Isso aqui fala bem o que é a DBO. A DBO ela é o consumo do oxigênio para a depuração da matéria orgânica. Então existe uma quantidade de oxigênio presente no ambiente. Isso aqui falando de um rio, tá? Quando a gente tem um aumento da DBO, ou seja, a gente tem um incremento aí de matéria orgânica, muitas vezes alóctone, matéria orgânica aí que vem de lançamento de esgotos, etc. Então a gente tem um aumento na DBO. E esse aumento, esse consumo, né, essa autodepuração das bactérias existentes em corpos hídricos e sistemas de tratamentos biológicos, ela faz um consumo do oxigênio. Então, essa reação, a medida dessa reação é dada como uma DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Para que serve? O intuito principal da DBO é avaliar a eficiência de sistemas de tratamento de efluentes. Serve basicamente para isso. Isso está preconizado em legislação, porém também a gente utiliza isso em corpos hídricos, né? Algumas legislações voltadas aí a rios, né? Córregos e outros corpos hídricos. Eles preconizam alguns valores de DBO. Por quê? A gente analisa na DBO, a gente sabe se tem contaminação orgânica ou não naquele rio. Basicamente, como que se determina? Você tem um frasco que ele é calibrado com uma medida conhecida, um volume conhecido e calibrado. Você coloca uma porção da amostra junto com uma água de diluição previamente preparada e você mede o oxigênio dissolvido dessa solução no início, após o preparo. Medindo o oxigênio dissolvido, você incuba numa incubadora como essa durante 5 dias a 20 graus com variação permitida de 1 grau. Após os 5 dias de incubação, você retira e mede o oxigênio final. Esse é um método bem clássico, tá? Eu coloquei aqui do lado uma imagem, existe já alguns sistemas mais automatizados, alguns analisadores de DBO, em que eles fazem essa medição e eles calculam essa respiração e já te dão um resultado em miligrama por litro, tá? Você não precisa fazer a medição da OD inicial e OD final para você tirar o resultado. No método clássico, esse aqui é a fórmula. A DBO 5 dias em miligrama por litro, a gente tira subtraindo a medição do oxigênio dissolvido inicial menos o oxigênio dissolvido final, dividido pelo volume do frasco. Por isso que aquele frasco ele é calibrado, um volume fixo. Você tem que conhecer o volume exato dele para você ter o resultado mais preciso possível. Aqui eu coloquei como uma curiosidade, coloquei até um asterisco, porque isso aqui eu escutei numa aula no mestrado. Já tinha escutado de outras pessoas, mas eu não cheguei ainda a confirmar essa referência a fundo. Então aí quem souber dessa curiosidade, se souber de uma referência, de uma fonte confiável a respeito dessa curiosidade
e poder corroborar isso, compartilha comigo, tá? Dizem que DBO 5 dias a 20 graus foi instituído, foi padronizado por quê? 5 dias é o período que o rio Tamisa, aquele rio lá na Inglaterra, demora para chegar até o mar, e 20 graus, perdão, é a temperatura mais alta que ele atinge ali no ano. Por que temperatura mais alta? A gente tem que entender que o oxigênio dissolvido ele é inversamente proporcional à temperatura. Então, quanto água mais fria, mais oxigênio dissolvido eu tenho. Quanto mais quente a água, menos oxigênio dissolvido eu tenho. Então, por isso que temperaturas muito altas não são interessantes para ocorrer a depuração. Então, temperatura muito alta não ajuda as bactérias da água presentes na água a realizarem seu processo de depuração da matéria orgânica, porque não tem oxigênio dissolvido suficiente. Então, esse oxigênio dissolvido ele precisa estar em uma quantidade interessante, uma quantidade abundante, né, na água, para poder ser consumido pelas bactérias que realizam o processo de depuração e promover a decomposição da matéria orgânica. Gente, DBO no básico do básico é isso, tá?